Salve, seja bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do Brasil, Brasília, e vamos falar aqui das entranhas da política, te mostrar como é a política propriamente dita. Você sabe que a política define a sua vida, a casa que você mora, a educação do seu filho e a projeção de futuro. Hoje, o deputado Reginaldo Veras, ele é do PV, daqui do Distrito Federal, tinha uma convivência muito forte, professor, está na Câmara Federal, representando aqui o pessoal de Brasília, que é um quadradinho importante. Brasília já é a terceira maior cidade do país. Deputado, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Eu é quem agradeço o convite para participar aqui do programa Ponto Final e sempre aqui trazendo essa visão plural da política e pronto para debater qualquer assunto. Muito bem. Deputado, o senhor convive aqui, sempre conviveu com políticos, né, por morar aqui no Distrito Federal. O senhor convive com a política local e com a política federal, né? É muito diferente, tem muitos, vamos dizer, altos e baixos entre a federal e a local, porque eu falo para muita gente que não conhece Brasília direito de que aqui não é só político, né? Os políticos vêm aqui 3 vezes por semana quando vem, né? Mas no dia a dia ninguém conhece deputado, senador, não, né? Olha, eu fui deputado distrital, né, que é equivalente ao estadual aí nas outras unidades federativas por 2 mandatos. E vereador, né? O deputado distrital ele exerce uma dupla função. É como se fosse o deputado estadual e como se fosse o vereador. Ao mesmo tempo. Uma vez que a gente não tem aqui a divisão em município, porque há uma proibição constitucional. Então você já exerce uma função dupla. Quando você sai da Câmara Legislativa, da Câmara Distrital, para a Câmara Federal, é aquela mesma coisa ali de sair do 5º ano para o 6º ano. O menino só tinha um professor e de uma hora para outra, digamos assim, ele passa a ter 8 disciplinas, cada uma com um professor diferente. É uma nova realidade que se impõe. A Câmara Federal, de fato, é muito mais complexa, muito mais plural, o embate é mais intenso. Na Câmara Legislativa nós éramos aqui 24 deputados distritais. E por mais que tenhamos divergências políticas e ideológicas, o convívio do dia a dia acaba estabelecendo uma relação quase que de amizade. Ainda que haja divergência política e ideológica, vira uma espécie de turma de 5ª série. Essa é a verdade. Todo mundo se conhece, todo mundo é obrigado a... Aí tem ali os embates políticos, mas no final das contas todo mundo se entende. Realidade que não é a mesma na Câmara Federal. O debate acontece e muitas vezes a coisa vai para o lado pessoal. A política é assim mesmo, a política tem emoções, né? Deputado, o senhor lida muito numa área assim, o senhor veio do PDT, né? E está no Partido Verde, e há um momento muito forte de debate aí sobre preservação, né? Evidências mostram de que o clima está mudando, mas alguns setores não acreditam e há dúvidas sobre como evitar, né? É um debate forte, né? Olha, é um debate forte que, infelizmente, o mundo todo está passando por um processo de polarização, por um processo de bipartição de ideias, né? Ou você é tudo isso ou você é tudo aquilo. Então a temática ambiental, que até a década de 70 não era levada muito a sério dentro da geopolítica internacional, e ganha corpo ali depois da Conferência de Estocolmo em 72 e se torna bem global mesmo depois da Conferência do Rio, a Eco Rio 92, quando surge ali, se populariza efetivamente o conceito de desenvolvimento sustentável. E todo mundo passa a ter essa ideia de que é possível, sim, gerar crescimento econômico com respeito ao meio ambiente. Mas o que se observa nos últimos 15 anos é um movimento político e até um movimento baseado em movimento científico também divergente, principalmente ali. Toda a questão climática e das mudanças climáticas e da necessidade de se preservar o meio ambiente, tem lá centenas de cientistas dentro da estrutura da ONU, dentro ali do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que diz, olha, o mundo está mudando, o clima está mudando, isso vai trazer impactos sociais, econômicos e tudo mais. Mas tem ali os chamados negacionistas do clima, né? Trump é uma figura, o ex-presidente Bolsonaro acabou indo nessa, o ex-ministro do Meio Ambiente, o Salles, acabou indo nessa. Por quê? Porque até isso o pessoal ideologizou.
E a extrema-direita acabou abraçando essa ideia negacionista, muitas vezes para defender o agronegócio, muitas vezes para defender o crescimento econômico a qualquer preço. Mas a realidade que se impõe é concreta, é material. Tá lá, o Rio de Janeiro hoje, chuvas torrenciais, São Paulo ontem, né? Chuvas torrenciais, gente morrendo. A Olimpíada de Inverno vai ser uma curiosidade, ela começa agora essa semana, lá na Itália, e para que as competições aconteçam efetivamente como deve ser feito, eles compraram um monte de máquina de fabricar gelo. Porque já que se observa que não tem na região de montanha onde ocorrerão as competições, não há gelo na mesma quantidade. O que mostra que o clima mudou e tem que fabricar gelo, meio que um processo de fabricação artificial, para que as competições aconteçam com a devida qualidade. É verdade que o tempo está mudando, isso é inegável, né? Mas é que existem ciclos que a gente às vezes nem domina, né? O ciclo de uma hora, de um dia, de um mês, de um ano, de um século. Quer dizer, não pode ser um ciclo natural? Não é o que dizem os cientistas do IPCC. A gente está aqui sempre se baseando em ciência. O ciclo é natural quando ele é processual e acontece na mesma velocidade histórica, geológica que aconteceu antes. O que acontece hoje, o que aconteceu na era industrial, desde a Revolução Industrial para cá, mas principalmente nos 100 anos, mudou o clima em 100 anos, o que antes levavam milhões de anos para que fosse mudado. O que mostra que está diretamente relacionado com a ação antrópica e que não é um ciclo natural, como defendem os negacionistas climáticos. Essa aqui é a verdade. Qual é o limite? Assim, vamos obedecer às regras que estão sendo colocadas, né? Mas para reduzir essa rapidez, né, de temperatura elevada no planeta, né? Qual é o limite entre produção, desenvolvimento e preservação? Olha, o Acordo de Paris estabeleceu limites, né? Para que a gente mantenha o nível de emissão de gases de efeito estufa na atmosfera num nível considerado aceitável, que é até 1,5% que se tinha na época da Revolução Industrial, o que não gerará catástrofes climáticas de grande natureza. Então a gente vai ter que reduzir as energias poluentes por energias alternativas. Então é manter naquele padrão de pelo menos 1,5%. Acima disso, você começa a correr risco a médio prazo de catástrofes climáticas com altos danos. É porque quando se fala em catástrofe climática, o pessoal vem, essa é coisa de verdinho. Não, o primeiro lugar que é impactado é a atividade econômica. É a atividade econômica que, por sua vez, é impactada a atividade social. Então é isso, quando a gente entende e fala dessa questão de desenvolvimento sustentável, não é para defender o meio ambiente, a natureza por ela mesma, não é o conservacionismo puro e simples. A gente está defendendo que haja produção, mas que haja com respeito ao meio ambiente, porque senão você vai produzir muito agora, e aí os danos serão tão irreversíveis que amanhã você não vai produzir nada. Esse discurso é contrário, né, aos interesses do Brasil. O agronegócio brasileiro ele é competitivo, né, ameaça outros países que produzem também alimentos, né, enfim, e isso acabou provocando um debate internacional. A preservação se transformou num aditivo ao produto, né? A reputação é muito importante para o mercado, mas a ameaça agora é provocar um abalo nisso e dizer, olha, isso não é tão importante assim. Não, aí é que mais uma vez vem para o debate. Se eu sou um ruralista e quero ganhar dinheiro de qualquer jeito, dane-se meio ambiente, eu vou defender a tese de que tenha que produzir a qualquer custo. Mas eles não é que seriam os principais interessados no clima? Aí é que está o problema. Deveriam ser os principais interessados. Mas o capitalismo brasileiro ele tem uma visão muito medíocre de lucro imediatista e a qualquer custo. Não é só o brasileiro, não, a gente vive em vários lugares. Mas o agronegócio, para você ter uma ideia, na década de 70, o conceito é que desenvolvimento é derrubar árvore. O próprio Banco da Amazônia, que financiava a ocupação da Amazônia, tinha esse conceito. Sim. Desenvolvimento é derrubar árvore. Ou seja, era aquele, vamos desenvolver a qualquer custo. Esse pensamento foi questionado. Por quê? Porque os impactos vieram. Várias áreas que foram historicamente produtivas, devido ao mau cuidado, ao mau uso do solo, elas se tornaram improdutivas. Você pega ali, por exemplo, a região do sul do Rio Grande do Sul, né? As pradarias gaúchas ali, tudo mais, os campos gaúchos.
passando por um processo de desertificação devido ao uso intenso e inadequado do solo. Aquilo que era lucro, para o futuro passou a não produzir foi nada. Mas hoje é possível recuperar, Tudo é possível recuperar, mas até para recuperar você tem que adotar práticas sustentáveis. Eu acompanhei, deputado Veras, muito passo a passo assim, a elaboração do Código Florestal, a modernização, a atualização. Pude ver que poucos países têm um arcabouço legal de proteção à natureza, ao meio ambiente, tão forte como tem o Brasil, e principalmente num só documento, né? O Brasil está muito bem, eu acho que o Brasil até é acima da média mundial sobre legislação de preservação. Concordamos em relação a isso. O problema é o quê? Não adianta ter uma legislação moderna se a gente não tiver uma estrutura de Estado fiscalizatória equipada. Por exemplo, a gente observa, e aí é uma crítica mesmo, que no governo anterior, no governo Bolsonaro, órgãos como o IBAMA, órgãos como o Instituto Chico Mendes, eles foram absolutamente sucateados. Não houve a contratação de novos servidores, a estrutura maquinária de fiscalização não foi renovada, tanto que criou uma demanda reprimida. Então, assim, não basta ter uma legislação moderna se a gente não tiver órgãos fiscalizadores que possam levar as pessoas que degradaram o meio ambiente à justiça. Tá? De fato, concordo, a nossa legislação é moderna. Fiscalização, multas pesadas. Falta fiscalização em larga escala. Uhum. O senhor começou a falar ali sobre tendências de direita e de esquerda. O senhor colocaria assim qual espectro aí desse debate ideológico? Eu sou esquerda. Antes de pensar em fazer política, a minha família já tinha ali uma formação dentro da teologia da libertação. A gente é católico, mas aquele católico que já entendia que ser cristão é cuidar dos necessitados, ser cristão é ser solidário com quem realmente precisa e tudo mais. E a minha irmã, que é a mais velha, mas ela sempre participou ali da pastoral da terra, da pastoral indígena, da pastoral da criança, e isso de certa forma acabou envolvendo a gente. E são correntes da esquerda da Igreja Católica. E durante a minha formação como professor e até no movimento estudantil, sempre tive uma postura progressista mesmo e sempre tive uma postura de esquerda. Você é professor aqui do Distrito Federal? Isso, eu sou professor da rede pública de ensino do Distrito Federal desde 1993. Estou licenciado agora da Secretaria de Educação para o exercício de mandato legislativo, mas continuo dando aula, porque toda a vida, paralelamente, eu dei aula em escolas particulares e em cursos preparatórios para concurso. Então, ainda hoje, estou em sala de aula. Há um embate muito forte agora que eu acho que nesse ano eleitoral vai pegar fogo, né? Que é a proposta de redução da carga horária, né? Deputado, isso pode mudar completamente o mercado de trabalho em alguns setores, outros não, já tem uma carga bem menor. É verdade. Olha, a defesa da escala 6x1 não se trata só da defesa de que o trabalhador possa ter um pouco mais de tempo para se dedicar a si e à sua família. Nos países que reduziram a escala de trabalho, naturalmente são outras culturas e a gente vai ter que analisar como isso avalia. Nos países em que fizeram a redução da jornada de trabalho, houve um aumento da produtividade. Trabalho menos, trabalho de forma mais intensa, e isso contribuiu para o aquecimento da economia. Naturalmente, mais gente inserida no mercado de trabalho também. Se mais gente está trabalhando, mais gente vai consumir, mais gente vai aquecer a economia. Há uma resistência natural do empresariado brasileiro que reclama que já tem uma alta carga tributária e que com isso terá que gastar mais contratando. Mas observe bem, a história nos mostra que toda vez que houve alguma conquista trabalhista, houve uma reação contrária a isso do empresariado e da elite brasileira, mas que depois se provou o contrário. Mas, então, foi uma reação contrária na época de instalar o 14º salário, vai quebrar as empresas, e elas não quebraram, o 13º, perdão, vai quebrar as empresas e elas não quebraram. É para alguns servidores. Quando criaram lá as férias remuneradas, vai quebrar o empresariado? Não vai. A economia se adapta e aumentando fim da escravidão? Fim da escravidão, a mesma coisa, aumentando a produtividade, as empresas vão faturar também. Mas é que a tendência do momento, deputado, é de que cada setor ele é específico. Por exemplo, assim, o pessoal de comércio, de shopping, que trabalha sábado, domingo, trabalha até mais tarde, é diferente de outros setores. Não seria apostar nos acordos coletivos de trabalho, que não é
uma negociação patrão e empregado, né? O Olha, acordo coletivo envolve escala sindicatos. 6x1, ela não é de todo impositiva, ela não fere, por exemplo, os acordos coletivos poderão. Eu tenho uma escala 6x1, vai ter que contratar gente para fazer, o nome já diz, vai ter que fazer a escala, eu trabalho de segunda a quarta, de segunda a quinta, você vai trabalhar de quinta a domingo. Então não impede que os sindicatos, que outros coletivos trabalhistas façam seus próprios acordos. O que não dá é para você impor. Todos os trabalhadores terão que trabalhar ali 6 dias por semana. Trabalha-se 5 e você vai contratar novas pessoas para suprir aquele vácuo trabalhista que vai ficar. É engraçado que o Vicentinho, deputado de São Paulo, tentou reduzir ali para 40 horas semanais e tal, e não conseguiu aprovar esse projeto, que é uma resistência muito grande mexer nisso. Mas eu me refiro, deputado, ao momento atual, tudo mudou, o trabalhador é diferente, a atividade, né? As profissões estão mudando, quer dizer, não era para ser mais aberto, mais liberal? Eu acho que não. Tem coisa que a gente tem que amarrar. Quem é, na balança, o lado fraco? No processo de negociação trabalhista? É o trabalhador ou é o empregado? Depende do setor, né? Hoje tem muitos empresários nas mãos dos trabalhadores. Então aí vai ter que negociar. Mas o lado fraco, e isso mostra, é o trabalhador. A justiça trabalhista, que alguns querem até eliminar, no Congresso Nacional, inclusive, ela mostra falar que o lado do trabalhador é sempre o lado fraco e ele tem que ser visto de forma diferenciada. Então, se eu deixo 100% livre, o trabalhador, na sua capacidade menor de negociação, ele sairá sempre prejudicado. Essa escala, inclusive, preserva finais de semana, né, para o trabalhador descansar num domingo e fazer um acordo que possa fazer com que ele fique mais no final de semana com a família. É isso que nós defendemos. Quem defende a escala 6x1 defende exatamente isso. Que nós tenhamos tempo, nós trabalhadores em geral, tenhamos tempo para nos dedicar a nós e também a nossa família ao lazer. A gente tem que trabalhar, mas tem que ter lazer também, né, o chamado ócio criativo. Vamos descansar, mas vamos descansar produzindo também. É interessante, deputado, que eu pude ver na tentativa primeira, e o presidente Lula disse que vai privilegiar agora, a regulamentação dos aplicativos, né, Uber, 99 e assim por diante. E eu fiquei surpreso ao me deparar com trabalhadores, que seriam trabalhadores, né, os motoristas, dizendo, não, nós não queremos essa regulamentação, queremos ficar livres para trabalhar da maneira como a gente quer. Quer dizer, isso já é um sinal de que não é bem assim. O sistema de aplicativo é diferenciado, ele é outra forma de debater essa temática trabalhista que se dá na Câmara dos Deputados. O problema é que à medida que não tem regulamentação nenhuma, esses trabalhadores são semi-escravos modernos das empresas de aplicativo internacionais. E eles reclamam das empresas de aplicativo, porque não tem nenhum direito, quando se acidenta não tem nenhuma garantia. Então, assim, vai trabalhar de acordo com sua carga horária? Vai, mas tem que ter alguma regulamentação para dar o mínimo de garantia a esses trabalhadores. Quando um entregador de aplicativo se acidenta na moto, vindo para cá, um acidente no meio do caminho, uma moto lá no chão, quem é que vai cobrir os prejuízos previdenciários e de saúde pública dele? As empresas de aplicativo não entram com nenhum real nesse sentido. Por isso que a gente tem que estabelecer mínimos mecanismos de regulamentação. Carga horária de trabalho ficará por conta dele, porque nesse caso não dá para você amarrar jornada. Pois é, mas nesse caso o aplicativo ele se considera como um aproximador, né, de quem quer o serviço e quem está prestando serviço. É tipo uma plataforma. E não um prestador de serviço no sentido de vamos dizer, realizar o serviço. Isso que o senhor falou é muito cruel. Me disse um profissional dessa área, de que caiu, aí a empresa mandou outro para pegar o produto que ele ia entregar e deixou ele lá, só pegou o produto, né? Mas quando alguém entra nessa rede, sabe que a história é assim, sabe que as regras são assim, e muitos têm seus empregos e fazem bicos. Sabem, é um processo novo no mercado de trabalho, mas é para isso que existe o regramento, é para isso que existe o próprio Estado, é para isso que existe o Congresso Nacional, para, à medida que entende que determinada situação da sociedade precisa de um regramento, a gente tem que fazer lei.
Porque se deixa tudo solto, aí, ou seja, vamos extinguir o Estado, vamos fazer uma sociedade anárquica e cada um age de acordo com o que quer. Então, mais uma vez, eu volto a enfatizar. Quando esse trabalhador precisa realmente do mínimo de assistência, quem é que vai assisti-lo? É o Estado. Para o Estado assisti-lo, o Estado tem que arrecadar alguma coisa. À medida que não tem nenhum regramento, o Estado, nesse sentido, está cobrindo um custo que parcialmente deveria ser coberto pela empresa que o contratou. Porque fica dizendo, eu sou uma plataforma, a gente não tem vínculo trabalhista. Como não? O cara de aplicativo, ele recebe 2 estrelas, 5 estrelas. Ele tem, se ele recusa X corridas, aí ele diminui a nota, ou seja, a empresa estabelece com ele, sim, uma relação de hierarquia, contratante e contratado, que mostra que não é tão livre assim. Logo, a gente entende que precisa de um mínimo de regramento. Qual é esse regramento? O Congresso Nacional tem debatido. Eu já recebi no meu gabinete representantes de aplicativo, uns defendem uma coisa, uns defendem outra, mas vai ter que sair sim o mínimo de regra para esse serviço. É interessante que as regras trabalhistas foram iniciadas na França, né? Na Revolução Industrial, quando se falava em jornadas extenuantes de trabalho, as pessoas morriam literalmente de trabalhar, e ali foi preciso fazer as primeiras regras. Mas a história da humanidade é muito incrível, que muda, tudo muda muito rapidamente. Agora, eu, deputado, tenho resistências em entender por que não muda a educação. O senhor é um professor e trabalha como o seu professor trabalhava, né, com quadro negro, que foi uma grande evolução. Acabou o quadro negro, agora é um quadro branco, em vez do giz, um pincel. Quer dizer, é uma grande evolução. Quer dizer, é preciso entender que não há como não mudar a prática do dia a dia da educação. O senhor concorda? Concordo plenamente. A educação, ela é reflexo da sociedade, ela é reflexo e reflete, né, impactando também a sociedade. É transformada por ela e transforma também essa sociedade. Eu sou formado em geografia. E dou aula de geografia e de outras temáticas correlacionadas. Então, a verdade é que, como a sociedade vai se adaptando às novas realidades, a educação também tem que se adaptar a essas novas realidades. O problema é que, muitas vezes, você tem uma educação tão cartorial, tão balconista, tão sequenciada que o próprio professor demora a desapegar de conceitos e de práticas antigas. Mas aí, vem lá, para o professor se adaptar, e é o professor que se adapta rapidamente para ele também mudar os modelos educacionais, a gente precisa de formação continuada, a gente precisa de investimento continuado. E aí me permita, durante a pandemia, tu imagina que os professores tiveram que se virar no 30, porque eles tiveram que dominar a tecnologia de fazer vídeo, eles tiveram que dominar o computador. Um monte de professor, eu vou pegar o Distrito Federal, a capital da República, um número significativo de professor sequer tinha computador. E teve que comprar para poder fazer as aulas online. O Estado não preparou o professor para isso, o Estado não deu o equipamento. Tu imaginas, Zé, se tu tivesse que vir para cá e trazer as câmeras, trazer todo o material tecnológico para você fazer esse programa. É isso que acontece com a boa parte do professorado brasileiro. Para ele trabalhar, ele acaba tendo que comprar o seu próprio material de trabalho, quando isso deveria ser oferecido e oferecido com qualidade pelo Estado. Mas é fato, a educação brasileira precisa se modernizar. Agora, o conceito de modernização não é entrega rápida. Olha um avanço que nós aprovamos recentemente no Congresso Nacional, que é a limitação do uso de celular em sala de aula. O pessoal falou em proibição, não é bem proibição, porque ele está liberado para o uso pedagógico. E eu vejo professores fazendo bons usos pedagógicos dessas tecnologias. Mas olha, lá na Europa, alguns países, a Noruega e países ali do norte da Europa, chegaram a abolir o livro de papel. E eles perceberam que o rendimento, a produtividade do aluno caiu drasticamente. Pararam com isso e voltaram. Então a educação tem muito disso, ela vai se modelando de acordo com essas mudanças da sociedade. Agora tem que se modelar cada vez mais rápido, principalmente com a incorporação desses avanços tecnológicos. Eu fico imaginando o senhor, professor de geografia, né,
que tem muito de imagem, de vídeos, né, para mostrar locais, acidentes naturais, né, que a geografia trabalha muito com localização sem um aparato tecnológico, né? Pois é. Imagina que quando eu dava aula, na primeira vez que eu fui dar aula na escola pública, na periferia aqui do Distrito Federal, na periferia da periferia, era a expansão do Setoró, lá na Ceilândia. Eu não tinha nem quadro na sala, era uma parede que a gente teve que pintar ali, teve que pintar de verde, para usar o giz, aí tinha que molhar o giz para que ele pudesse pegar na tinta ali. Então eu virei um craque de fazer mapa, porque eu tinha que fazer os mapas tudo à mão, assim. Então tinha mapa mental, fazia tudo à mão ali bonitinho, porque sequer mapa a gente tinha. Aí tu imagina essa dificuldade em larga escala. Minimizou o problema em muitos lugares do Brasil, sim, mas ainda falta muita condição de trabalho para que o professor possa dar uma aula plena e levar essa relação de ensino-aprendizagem com mais efetividade com o aluno. O deputado, Brasília tem uma fama de ser um local seguro e de ter uma segurança pública eficiente. Isso vem de vários governos, não é só desse, né? E principalmente de se livrar de organizações criminosas, né? O senhor vê assim, como é que o senhor vê a segurança pública de uma maneira geral? O Brasil está na frente ou atrás? Olha, quando comparado a outras unidades federativas, a gente tem uma visão positiva dessa questão de segurança pública. Aqui você anda com o celular na rua? Eu ainda ando em alguns lugares, Eu sou da rua, sou do mundo, né? Então, assim, claro que a gente foi criado em periferia, tem toda aquela chamada malandragem para saber onde eu posso usar, onde eu não posso, mas em geral você tem uma situação melhor do que em outros lugares. Aqui você tem uma polícia militar muito bem qualificada, são profissionais formados, todos com nível superior, que estão inclusive agora 1.200 policiais militares novos estão passando pelo curso de formação, um curso pesado. Então você tem uma polícia civil das mais modernas do Brasil, com tecnologia, com o avanço tecnológico. A Polícia Civil do Distrito Federal ela é referência. Não é à toa que eles estão sempre aí querendo manter essa tradição histórica de se equiparar salarialmente com a Polícia Federal, porque faz de fato um trabalho de excelência. Então, o fato de nós termos duas corporações muito bem qualificadas, isso contribui para que as taxas de criminalidade no DF, em geral, sejam menores que em outras unidades federativas. Agora, nós estamos no paraíso? Claro que não. Vamos para o outro lado. Há muitas áreas periféricas do Distrito Federal, São Sebastião, Paranoá, Planaltina, Sol Nascente, Água Quente, essas ainda têm uma carência enorme de policiamento ostensivo. E isso explica até pelo próprio efetivo. Hoje você tem 10 mil policiais a menos do que o que deveria ter nas ruas, de acordo com o histórico que sempre teve aqui no Distrito Federal. Agora, tá uma maravilha? Não. Pontos positivos. Crime organizado nunca conseguiu se instalar aqui plenamente. Polícia Civil age com muita eficiência. Ponto negativo, falta policiamento ostensivo em larga escala, principalmente nas áreas periféricas. Além de outro dado extremamente negativo para o Distrito Federal, que são os altos índices de feminicídio. É isso mesmo, que é um desequilíbrio muito grande. Deputado, só para encerrar aqui nossa conversa, uma conversa muito boa, um papo muito bom, por que Brasília tomou vamos dizer, esse posicionamento? É hoje uma cidade de direita, os políticos de direita estão muito otimistas aí com relação às eleições deste ano. O que aconteceu? Não era assim, né? Elegeu deputados de esquerda e governadores. Olha, historicamente, Brasília sempre foi um pouco mais endireitada, vamos dizer assim, né? Se você pegar aí, vamos pegar que nossa primeira eleição, Brasília só teve autonomia política a partir da Constituição de 88, o que só se concretizou em 1990 com a primeira eleição do Distrito Federal. Então, vamos fazer um histórico rápido aqui. O primeiro governador eleito, Joaquim Roriz, de direita. Que virou uma lenda aqui. Que virou uma lenda na cidade. Não havia reeleição em 94, ele não pôde concorrer, um governador de esquerda entrou, professor Cristóvão Buarque, eleito naquele contexto pelo PT. Ele era meu professor na Universidade de Brasília, no NB, né? Quando saiu para poder se candidatar. Aí, 98, uma nova eleição, o Cristóvão perde para o Roriz. 2002, o Roriz ganha novamente, exercendo seu terceiro mandato eletivo, e ele já tinha sido governador indicado antes. Sai o Roriz, entra o Arruda, que era braço direito do Roriz,
secretário de obra, também de direita. Com o escândalo da Caixa de Pandora, um dos grandes escândalos de corrupção do Distrito Federal, que talvez seja superado agora por esse escândalo do BRB Master, que está em voga, aí a esquerda voltou com a eleição do Agnello, continua a esquerda com outro viés com o Hollenberg, e de lá para cá só deu direito. Então, historicamente, Brasília já teve uma postura mais endireitada. Agora, mais recentemente, houve aqui, com a onda do bolsonarismo, houve um fortalecimento significativo da direita e da extrema-direita, que de certa forma, é explicado também pelo grande avanço das igrejas evangélicas aqui no Distrito Federal. Elas fazem muito esse trabalho local, geográfico, de bairro, e acabam também fazendo esse trabalho político. Isso é uma pequena análise que eu estou fazendo aqui, né? Agora, historicamente, a mesma direita não mostrou para grandes resultados para a sociedade brasiliense. Essa é que é a verdade. Você pega aqui, nós estamos agora concluindo o segundo governo ibanês, a cidade está com uma crise fiscal gigantesca, um escândalo de corrupção gigantesco aqui no BRB Master. Esse escândalo é nacional, mas o Distrito Federal é o epicentro disso. 12 bilhões de reais do BRB foram investidos nesse processo de fraude, papéis podres e tudo mais. Aparentemente, hoje que nós estamos gravando isso aqui, a Polícia Federal abriu investigação específica do caso BRB e vai em cima do governador Ibanez Rocha, que, no meu entender, está até o talo envolvido nisso tudo. Então, assim, à medida que a esquerda não deu grandes respostas para a sociedade brasileira, fazendo algo muito diferente daquilo que tinha sido feito pela direita, é que fez se fortalecer a direita aqui, ainda mais com a chegada do bolsonarismo. Mas o que a gente quer é justamente isso, é combater esse extremismo de direita e mostrar que nós temos aqui gestores, políticos, administradores competentes no campo progressista. Muito bem, uma conversa muito boa aqui sobre Brasília, sobre política nacional. Queria agradecer muito o deputado e foi bom estar aqui com você. Continue aqui na Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.